Fala galera, eu sou o Vinícius da Cal e nesse vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre a diferença entre ser um front-end developer, um back-end developer e um full stack. Eu sei que essa é uma dúvida que é bem frequente em quem está começando ou em quem está vindo de outras áreas, migrando para a parte de, especificamente de desenvolvimento web, porque eu acho que em outras áreas de desenvolvimento não tem necessariamente essa divisão entre os papéis de desenvolvedores, mas especialmente na parte web a gente tem bastante. E eu vou explicar também o motivo de por que na web ser separado dessa forma. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O que seria o papel do front-end, para a gente começar a entender. O front-end ele vai desenvolver tudo que estiver na parte do browser. Então, tudo que estiver rodando no navegador e que for rodar no navegador do usuário, isso é papel do front-end. O que vai rodar no navegador? A parte do código HTML, que vocês provavelmente já ouviram falar ou vão ouvir falar. HTML, CSS, que é para dar o estilo nas páginas. Então, a gente tem o HTML, que é para criar a estrutura. Aqui, como vocês estão vendo, eu tenho a parte do menu, tem a parte do título. Então, imagina que isso daqui não tivesse estilo nenhum, que não tivesse cor, não tivesse tamanho. Essa parte de estruturar, para eu falar aqui no meu código, quando eu vou escrever o código HTML, eu tenho que falar: isso daqui é para ser considerado um título, isso daqui é para ser considerado um parágrafo, isso daqui é para ser considerado um formulário. Esse ser considerado, que é o que a gente chama de semântica, é muito importante para que quando o Google, por exemplo, vier e rastrear o teu site, ele vai entender o que é um título, o que é um parágrafo, o que é um formulário, o que é um menu. Então, a gente tem, no HTML, a gente tem uma forma de falar para o Google o que é cada um desses elementos. Então, essa seria a parte da estruturação do seu conteúdo. E a outra parte seria a estilização. O que é a estilização? Aí sim eu falo o que é o tamanho de cada coisa, o que é a cor dos textos, a cor dos botões, a cor desde o meu input, a cor, o background que eu vou ter, qual que é o background que eu vou ter na minha página, qual que é o background que eu vou ter em cada seção da minha página. Tudo isso relacionado à estilização, aí sim a parte do CSS. Eu sei que agora pode ficar um pouco confuso entre como que eu separo realmente, de fato, estilização de estrutura de dados, mas uma vez que você pegar, se você já tem experiência com HTML ou que você for começar a trabalhar com HTML e CSS, você vai ver que as diferenças começam a ficar um pouco mais claras, tá? O front-end developer, ele não tem responsabilidade de desenhar de fato o site. Imagina que essa parte de desenhar seria a responsabilidade do designer. Então, imagina que o designer vai pegar e criar, digamos, uma foto do teu site, como que o site vai ficar, mas ele cria em formato de foto, então não tem interação nenhuma, não tem como você clicar em nada. Até tem algumas ferramentas de prototipação que na hora que você desenha, você já pode marcar onde que é um menu, onde que vai ser um botão, e daí talvez até tenha como clicar, mas não está de fato tornando uma coisa dinâmica, é só uma coisa de protótipo, só para você ver como é que funciona quando clicar em algo, ou quando... Eu acho que algumas até tem a opção de preencher um formulário, mas ele não, de fato, ele não está funcionando, ele não está salvando nada em banco de dados, ele não está, de fato, sendo dinâmico, né? É como se fosse uma foto mesmo. E essa parte seria a responsabilidade do designer. Aí, depois que você tem essa foto pronta, é passado daí para o front-end, e o front-end developer vai escrever o HTML e o CSS para deixar a página desse jeito. E daí tem uma outra camada que seria o JavaScript, que daí seria a camada de iteração, de deixar a iteração com o usuário um pouco mais dinâmica. Então a gente tem a camada de estruturação, HTML, camada de estilização, CSS, e a terceira camada de comportamento e interação com o usuário, que seria o JavaScript. Então, como que funciona isso de comportamento e interação com o usuário? Se eu clicar aqui nesse formulário, por exemplo, e eu clicar fora, vocês vão ver que ele vai preencher. Aqui para mim, ele já vai mostrar que esse campo é obrigatório. E se eu começasse a preencher, ele falaria, inclusive, que o e-mail ainda não está válido, então ele precisa de um e-mail válido, então ele consegue validar tudo isso. Essa parte de que eu cliquei fora, e essa validação, está tudo sendo feito no JavaScript. A parte de interação, ele torna mais dinâmica, e também do comportamento. Se eu vier aqui também no formulário, vocês vão ver que ele apresenta aqui esse formulário para a gente, com os campos, e essa parte também de coletar os dados aqui e enviar para o lado do servidor também seria a parte de front-end. Aqui, como vocês estão vendo, que eu estou clicando, eu vou clicar em curso, aí depois eu vou clicar em quem somos. Essa parte
essa animação de rolar a página também é o JavaScript que está fazendo. Então, o JavaScript permite que a gente faça uma integração com o browser. Então, o browser ele tem uma API, que é o que a gente chama que é essa parte é uma interface de comunicação. Como que eu me comunico com o browser para falar, você precisa agora fazer isso? Existe a API do browser que chama DOM. E esse DOM, o JavaScript consegue integrar com ele, acessar o DOM e consegue passar comandos para você chegar no comportamento que você quer. Então, nesse caso aqui, tem uma API, que é o scroll_to, window.scroll_to, e ele, no que eu passo o scroll_to, eu falo qual que é a posição que eu quero que ele faça o scroll, e eu quero que ele faça de maneira animada. Então, ele faz essa animação para mim, para ele rolar aqui para baixo. Tudo que eu falei até agora é papel do front-end. Então, qual que seria o papel do back-end developer? O back-end developer, ele implementaria tudo que estivesse rodando no lado do servidor. Então, digamos que esses dados que eu inseri aqui, a parte de e-mail que eu inseri, ele vai parar. Eu tenho que salvar isso no banco de dados para eu poder utilizar depois. Então, a parte de eu envio os dados, aqui o front-end está enviando os dados para algum lugar, está enviando para um servidor. Esse servidor vai receber os dados e vai gravar no banco de dados. Ele pode processar os dados, validar alguns dados e inserir no banco de dados. Então, para inserir no banco de dados, para eu utilizar posteriormente, essa é a parte do back-end developer. Então, tudo que estiver rolando no lado do servidor vai ser responsabilidade do back-end developer. Claro que não é só a parte de coletar os dados, essa parte de processar os dados também, ela é pesada. Digamos que você precise renderizar um relatório de 3 anos de vendas da sua empresa, um relatório detalhado. Então, todos esses dados seriam uma massa de dados enorme. E simplesmente executar isso de qualquer forma no lado do servidor pode simplesmente derrubar o teu servidor. Então, a responsabilidade do back-end vai ser pensar em numa situação dessas, como ele processa os dados de uma maneira que não vai afetar a performance do servidor, por exemplo, para quem está utilizando o teu site naquele momento. Então, a responsabilidade do developer fica muito mais fica nessa parte do servidor, mas é muito também pensado em performance, como implementar um código que não vai afetar inúmeros usuários, porque tanto o front-end tem muita responsabilidade, ele tem desafios, como o back-end também tem desafios. A diferença é que os desafios de um e do outro é diferente. No front-end, por exemplo, a gente precisa pensar em performance a nível do browser do usuário. Como que isso vai funcionar numa máquina que talvez não está rodando com um i7, que talvez não está rodando com um i5, está usando um processador que tem uma capacidade menor. Então, a gente tem que pensar como que vai ser a experiência do usuário numa máquina dessas, utilizando o meu site. Já a responsabilidade do back-end é um pouco diferente. Enquanto o front-end está pensando na performance que vai estar rodando no browser do usuário ou numa máquina dessas, a gente não precisa se preocupar que 100 usuários vão estar acessando o meu site, porque em cada um desses usuários vai ser um browser diferente. Eles não vão estar compartilhando a memória do mesmo computador. Eles vão estar em computadores diferentes. Já o papel do back-end developer seria, a responsabilidade dele, nesse caso, seria pensar em quando 1000 usuários estiverem acessando o meu site ao mesmo momento, como que o meu servidor vai se comportar? Ele vai conseguir responder? Esse código que eu escrevi, ele vai conseguir responder a essa demanda? E principalmente, ele vai ser seguro? Porque a parte do back-end, a parte de back-end tem que ser muito pensada em segurança, porque é lá que os dados são salvos, e dependendo do jeito que você implementar, você pode expor dados. Então essa porque é a parte que tem que também tomar muito cuidado, e a parte que é muito responsabilidade, que tem que ter muita atenção, é a parte da segurança nessa parte do desenvolvimento da API. A parte de segurança nunca deve ser confiado a essa parte da UI. Nunca. Por quê? Porque simplesmente qualquer usuário que tenha um conhecimento pode abrir ali um inspetor de elemento aqui. Se eu abrir aqui e for inspecionar, tem aqui a parte de código, eu consigo executar códigos. Aqui no console eu consigo executar códigos que podem enviar dados para o meu servidor. Então, por exemplo, se eu inspecionar qualquer site da web
e ver o jeito que os dados estão transitando, então, digamos que tem alguma listagem, se eu entrar lá no... Digamos que eu entrasse no site da UOL e ele fosse single page application. Ou seja, a gente tem a parte da interface e ela consome uma API que retorna para a gente os dados das notícias, uma listagem de notícias em JSON. E daí você conseguisse ver como que está transitando os dados de um lado para o outro e você conseguisse começar a explorar, pegar mais dados desse servidor ou pegar dados que às vezes estão de forma que já nem deveriam estar sendo acessados. Um exemplo eu vou dar, aconteceu nos Estados Unidos, tinha um blog que, agora eu não vou saber o exemplo exato, mas tinha um blog que as pessoas podiam comentar lá e alguns comentários eram de assuntos mais críticos assim e que o site optou por esconder esses comentários. E aí o que aconteceu é que a responsabilidade de esconder ficou na parte da UI. Por quê? Porque a API, ela só recebia uma flag, assim, se era para filtrar os comentários deletados, removidos ou não. Então, se a UI falasse assim, olha, me retorna todos os comentários, mesmo os removidos, a API retornava. E daí o que aconteceu foi que um jornalista, se eu não me engano, entrou lá, conseguiu ver que estava passando, não retorna os deletados, e ele modificou para retornar os deletados. E quando ele retornou os deletados, tinha um monte de comentário que aquele site queria que não aparecesse e que ninguém visse. E aí esse jornalista publicou esses dados, expôs esses dados. Gerou uma polêmica muito grande para a parte do site. Então, eu aposto que alguém pode ter sido mandado embora porque simplesmente ocorreu esse erro e não era para ter sido expostos esses dados. Então, essa parte de segurança é muito importante deixar na parte do back-end. O front-end, ele só faz um controle básico. Então, digamos que o back-end, se você tivesse um nível de usuário, um nível, digamos, interno e externo, digamos que o externo não vai ver certas coisas. Então, talvez o back-end retornaria para você falando, esse usuário não é para poder criar uma nova entidade. Ele não pode, esse usuário não está permitido para ele criar novos usuários dentro da aplicação. O máximo que o front-end faria seria não deixar no menu, por exemplo, no menu de navegação, digamos que tivesse lá usuários, para eu poder dar manutenção, para eu poder administrar os outros usuários. A UI receberia uma informação que aquele usuário específico não poderia criar novos usuários, então a gente esconderia do menu, não apareceria no menu a opção de criar novos usuários. Esse é o máximo que a UI poderia fazer. Se esse usuário conseguisse alguma forma de descobrir qual que é o request e conseguisse mandar o request para o servidor para criar um usuário, o servidor teria que barrar falando, você não é o administrador e você não tem permissão de criar novos usuários. A barreira final tem que ficar no lado da API. Então, como vocês podem ver, as preocupações são bem diferentes. No lado front-end também tem a parte que você tem que se preocupar em quais dispositivos, quais diferentes resoluções que vai rodar o teu website, ou o teu sistema web, o teu software web. Então, as preocupações são bem diferentes. Imagina que o teu site tem que rodar no celular. Então, você teria que configurar toda essa parte de responsividade para o site poder se adaptar conforme ele fosse diminuindo. Então, para as informações ainda ficarem consistentes, que tivesse uma interface que ainda pudesse ser utilizado, mesmo que estivesse sendo utilizado em celular, como vocês podem ver aqui nesse site. Então, as responsabilidades são bem diferentes. Por que houve essa separação especificamente na parte da web? Como eu estava comentando, a gente tem o browser e tem o lado do servidor. Então, são duas coisas separadas. Em muitas aplicações que não trabalham com parte web, que são só desktop, essa separação não é muito clara, não é muito, digamos, direta. Porque daí a forma como elas se integram é um pouco diferente. Então, a parte da interface fica muito mais próxima da parte da camada de banco de dados, da camada de negócios. Então, tem essa diferença entre as outras abordagens e o desenvolvimento desktop e o desenvolvimento web. Então, por isso que acabou tendo essas diferenças. Sem contar que começou a crescer muito o desenvolvimento web, começou a surgir todas essas preocupações. Quando começou a surgir a parte de mobile, que você tinha que se preocupar com diferentes telas, acho que foi um dos pontos que o pessoal falou, não dá pra... É muita coisa para aprender, muita coisa para entender, para a gente conseguir
construir aplicações realmente robustas. Então, teve que criar esses dois papéis diferentes. Por isso que hoje existe front-end developer e back-end developer. Ainda tem, sim, pessoas que lidam com essas duas partes de desenvolvimento, mas pela minha experiência, normalmente a pessoa acaba sempre tendendo mais para um lado. Então, sempre ela vai gostar mais de um dos lados, ela vai se especializar mais naquele lado. Um full stack, ele vai virar um especialista muito bom em uma das áreas, e daí seria a pessoa que consegue resolver problemas em outro, mas talvez não vai ser o cara que vai tomar decisões de arquitetura nessa outra área, que ele tem menos expertise. Com tanto de coisa que está surgindo a todo momento no mercado, é difícil acompanhar as duas áreas. E tem ainda mais um papel que seria o de DevOps. O que seria um DevOps? O DevOps ele vai lidar com a parte de pegar esse código, toda a parte que envolve pegar esse código que o desenvolvedor desenvolveu e colocar em um servidor para poder testar e depois para poder chegar no servidor de produção. O que é um servidor de produção? Seria o servidor que você está realmente entregando para o usuário final, que no caso, quando acessar bravacode.com.br, vai ser o código vai ser o site, aqui no caso, ou o sistema que a pessoa vai estar visualizando. Então, isso daqui é um servidor de produção, que é o servidor final, que é para o usuário final. É isso que a gente chama. Aí, servidor de homologação seria o servidor onde que a gente pode fazer teste. Digamos que a gente tem alguém que lida com a parte de validar se as regras de negócio estão funcionando, se o sistema está funcionando, testando mesmo no browser, fazendo teste manual. Essa seria a parte de homologação. Ou para outro desenvolvedor, se for outro desenvolvedor que vai fazer essa parte, é a parte de homologação. Tem também o caso que você leva até o teu cliente para validar se está desenvolvendo para um cliente, e aquele cliente vai ter que validar, vai ter que testar as coisas na interface e ver se está funcionando. Também seria o servidor de homologação. Então, a parte de pegar esse código e levar até o servidor de homologação seria a parte do DevOps. O que acontece em empresas menores, mais enxutas, é que o desenvolvedor back-end vai absorver talvez o papel do DevOps e vai pegar e implementar toda essa parte de integração e de levar esse código até o lado do servidor. Tá? Antes de esse código chegar no lado do servidor, daí tem outros processos, que é o que a gente chama de CI, CD, parte de fazer, de fato, deploy. Então, essa parte daí ficaria para outro vídeo. Mas uma das palavras aqui, deploy, eu lembro que era uma das palavras que quando eu comecei na área, eu comecei a trabalhar em agência web e a gente não usava esses termos, eu não conhecia nenhum desses termos. E eu fui para um evento e eles falavam muito em fazer deploy. E eu ficava, o que significa fazer deploy? Porque eu lidava, na época da agência web, eu lidava com FTP. Então, eu só arrastava meus arquivos lá para o servidor FTP e ele publicava no servidor de produção. O deploy é você pegar todo esse código e colocar num servidor de produção. Então, ele tem alguns processos que envolvem, não lida com a parte de FTP, talvez você já tenha tido contato com FTP, mas por isso que é um processo diferente, uma abordagem diferente, por isso que tem outro nome, é a parte do deploy. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, por gentileza, deixa aí nos comentários abaixo pra gente, porque isso é bastante importante. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha. E a gente se vê no próximo vídeo.